Olá, pessoal. Eu sou Lucrécia, professora de língua portuguesa, e estou trazendo aqui mais umas questões de língua portuguesa e de português para concursos públicos e questões de concursos anteriores, para que justamente as pessoas que estão aí se preparando para concursos públicos possam alcançar esse conteúdo e entender como a banca costuma trazer esses conteúdos em suas provas, né? Principalmente aquelas pessoas que estão se preparando aí para seu concurso, e a banca desse concurso é a banca CESP. Então aqui nós teremos 3 questõezinhas de português, de língua portuguesa, sobre a banca CESP, né? De maneira específica, questões da banca. Então, nós temos aqui a primeira questão, que é do cargo de analista ministerial, controle interno e externo, lá do ano de 2019. E temos o seguinte. Aí aqui nós temos o fragmento do texto esse que a banca trouxe como auxílio para a resolução da questão. Na década de 1960, o mundo passou por um aumento populacional inédito devido à brusca queda na taxa de mortalidade, o que gerou preocupações sobre a capacidade dos países em produzir comida para todos. Aí aqui está perguntando. No período em que aparece no texto o segmento devido à brusca queda na taxa de mortalidade, aqui está destacado, e eu vou destacar também no texto aqui, para ficar mais correto para fazer a interpretação. Deixa eu só destacar aqui de amarelo. Devido à brusca queda na taxa de mortalidade. Bom, gente, e aí a questão está pedindo o seguinte. Esse termo destacado, devido à brusca queda na taxa de mortalidade, ele está indicando uma ideia de quê? Quando lemos e interpretamos esse pequeno trecho em destaque, ele expressa uma ideia de conformidade, de causa, de condição, de concessão ou de consequência. E aí vamos lá. Bom, esse termo destacado, ele é uma locução prepositiva, ou seja, esse pequeno texto, ou esse pequeno termo aqui destacado, devido a, ele apresenta uma ideia de causa, né? Quando nós lemos alguma coisa e no meio desse texto tem a expressão devido a. Então, já está ali indicando a causa. Devido à brusca queda na taxa de mortalidade, ou seja, essa parte aqui, brusca queda na taxa de mortalidade, está indicando como se fosse a consequência, né? E devido a, ele, junto com este restante aqui do termo, ele vai indicar uma ideia de causa. Então, nosso gabarito correto dessa questão seria a letra B. Pronto, aqui nós já temos a segunda questão, da mesma banca ainda, da CESP. E essa foi uma questão que caiu na prova de auditor no ano de 2018. Novamente, nós temos o fragmento do texto. Com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda, pela melhora do seu poder aquisitivo, a de maior renda, pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos econômicos e financeiros, novas oportunidades e expansão da oferta de empregos. E aí a questão está dizendo, no trecho, a população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo, ou seja, a questão ela já destacou esse pequeno trecho, né? E aí tá perguntando, a preposição por, em, pela, aqui, gente, o que acontece é que aqui nessa palavra pela, nós temos nela a preposição por, né? E aí a questão tá pedindo o seguinte, essa preposição, ela introduz uma ideia de quê, né? E aí vamos ler novamente.
termo pela melhora no seu poder aquisitivo, ele é iniciado pela preposição por, né, em pela, e ele transmite uma relação de causa. Ou seja, para ficar mais claro de vocês entenderem por que isso acontece, né, é só vocês notarem que nós podemos substituir essa preposição por simplesmente pela palavra devido a. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Vai ficar um pouquinho difícil, mas eu vou deixar assim mesmo. Se tirássemos essa parte aqui pela, e ao invés de pela, deixássemos o seguinte, devido a. Então, vamos ler agora, né? Como ficaria com devido a. A população de baixa e média renda, devido à melhora no seu poder aquisitivo, a de maior renda pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos econômicos e financeiros. E aí vai, continua. Ou seja, uma vez que fizermos a troca de pela por devido a, estaria expressando uma ideia de causa e o termo seria possível, né, fazer essa troca sem perder o sentido. Ou seja, apesar da troca dos termos, a oração ela continuaria com o mesmo sentido. Além disso, já sabemos também que essa é uma questão que o termo destacado, que a questão está perguntando aqui, ele vai nos dar uma ideia de causa também. Então, o nosso gabarito correto é a letra A. Temos aqui a última questão de hoje, com a banca CESP, uma prova do TJ, né, analista judiciário da área da administração de 2020. Então, dentre as outras questões, essa vem sendo a mais recente. E aí nós temos novamente fragmento do texto. A centralidade assumida pelos interesses individuais no mundo contemporâneo é um dos aspectos que influenciam a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que justificam a escolha de duas pessoas ou mais viverem juntas, compartilhando regras, necessidades e obrigações. Se não é fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que me impulsionam ao encontro com o outro. Seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o lançam na busca de realização. E aí no texto, a questão está pedindo o seguinte. No texto, a forma pronominal o em o lançaram. Deixa eu encontrar aqui no texto. Dos propósitos justificam a escolha de duas pessoas. O lançaram. Aqui, encontrei. Estava lá embaixo e eu não estava enxergando. Encontrei, já destaquei aqui. E aí a questão está pedindo, no texto, a forma pronominal o, né, em o lançaram faz referência ao quê? Vamos lá. Se vocês não entenderem já de cara, depois da interpretação, eu sugiro que deem uma lida novamente, para que aí fique mais fácil de vocês entenderem. Mas assim, essa é uma questão muito simples, né? Porque o emprego dos pronomes, ele se dá justamente para evitar a repetição dos termos, ou seja, e esse termo aqui seria homem, porque se a gente modificar e fizesse a troca de homem por o lançaram, daria no mesmo, né? Ficaria o seguinte: e o homem pós-moderno, quais as necessidades emergentes que o impulsionam ao encontro do outro, seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o homem, na busca de realizações. Então, esse termo
destacado, ele faz referência ao homem, porque está falando justamente do homem, que é, assim, diria que o termo central desse trecho que a questão traz. Então, nosso gabarito correto é a letra B.